Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar então o nosso webinar. Eu sou o Eduardo, da Indus Cabos, em parceria com a Dimensional. Vamos falar hoje sobre dois assuntos que são muito importantes para a nossa parte aqui de cabos elétricos de potência, que é a capacidade de condução de corrente em cabos elétricos de potência, que a gente chama de ampacidade. E depois a gente vai falar um pouco sobre cabos não halogenados. Também é um assunto bem interessante para o instalador, para o projetista, para todo mundo que trabalha com os cabos no mercado. Então, nós vamos falar uma série de coisas aqui e, ao final, fica aberto para as perguntas, ok? Bom, começando para falar sobre a ampacidade dos cabos. Só um minutinho aqui. Nós vamos falar sobre o efeito Joule, né? Então, todo cabo ele é circulado, né, por corrente. Então, uma corrente circula sobre o condutor ao longo da instalação e esse cabo ele tem que ser dimensionado para justamente suportar essa corrente. Se ele não for dimensionado suficientemente para suportar essa corrente, o choque dos elétrons que está passando aí pelo cabo, ele vai provocar calor e mais calor e mais calor. Então, se a corrente for demasiadamente alta, o polímero que está em contato com o condutor não vai suportar essa corrente. E o cabo vai pegar fogo. E, infelizmente, isso acontece. E não é muito raro, não. Então, o polímero que está ao redor do cabo, do condutor, é o principal limitador do calor, obviamente. Então, os materiais eles suportam uma temperatura. Dá para dizer que eles vão operar a 1000 graus. Eles suportam o seu limite. Então, o PVC, por exemplo, ele suporta 70 graus. Se eu tenho um cabo de PVC, a isolação de PVC hoje não se usa mais. Digamos que seja o cabo de isolação em HEPR, né? A borracha etileno propileno, que é o que mais se usa no mercado para um KV, ou o PVC para 750 volts. Que seja. Então, se eu ultrapassar essa temperatura, eu vou começar a degradar o material isolante. E isso é um perigo. Então, se eu tiver um cabo que funciona para 90 graus, como o HEPR, eu vou ir jogando corrente lá no condutor, corrente, e esse choque dos elétrons vai aumentando até que eu vou chegar nos 90 graus. Se eu passar de 90 graus, eu até posso um pouquinho, eu posso chegar até 130 graus ao longo de 500 horas durante a vida do cabo. Isso se chama de condição de emergência. Mas eu não posso ultrapassar isso. Então, de repente, se eu estou usando 100 graus, 110 graus para sempre, esse cabo, em vez de durar 30 anos, vai durar 3, 2, não sei. Em uma hora ele vai pegar fogo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa parte da ampacidade do cabo. Então, o que é realmente a ampacidade? É a máxima quantidade de corrente que o cabo suporta sem se deteriorar ao longo da vida útil. Eu não posso ultrapassar essa quantidade de calor, senão eu vou botar fogo na instalação. Existem métodos de cálculo para ampacidade. Quem quiser calcular na mão, é bem chatinho, mas é bem possível. Então, para os cabos nus para redes aéreas, né, cabos de alumínio nu, por exemplo, existe uma norma I3E, uma norma americana para calcular a corrente. Aí entra uma série de fatores que são levados em consideração, como velocidade do vento, temperatura ambiente, tem uma série de fatores que são as variáveis do cálculo. E os cabos isolados seguem a IEC 6287, que é uma norma internacional também, e a norma base utilizada nas tabelas de capacidade de corrente das normas brasileiras, da NBR 5410, que é para cabos de baixa tensão, e a NBR 1439, que é para cabos de média tensão. Então, se a gente for ver na casa da gente, por exemplo, né, a gente usa cabinhos aí finos, 2,5, 4, 6. Quem são os vilões do nosso consumo de energia? O chuveiro é terrível, mas a gente tem que ter um chuveiro. Então, hoje a gente compra chuveiros aí de 7.000 watts, por exemplo, para ser bem quentinho e tal, mas ele consome uma energia bem alta, consequentemente, a corrente não dá para botar um cabinho de 2,5 ali, eu tenho que dimensionar adequadamente os cabos.
Lâmpada incandescente não existe mais, é tudo LED, então ficou bem tranquilo para os cabos. Ferro de passar roupa, aquecedor, secador de cabelos, a famosa chapinha também, tudo que tem uma resistência elétrica dentro é um grande consumidor de energia e a corrente é alta. Até aquela, eu não sei o nome disso aí, mas uma resistência que a gente faz o frango no grill, né, na chapa, também. Isso aí, na verdade, a gente usa pouco, né? Usa um pouquinho, aí cada vez ninguém faz isso todo dia. Mas um ferro de passar roupa, por exemplo, você usa toda hora. Tem mulheres que usam a chapinha toda hora, então vai ter que pagar isso na conta. Mas o que eu quero dizer aí é que os cabos da parede têm que estar dimensionados para isso. Então, quem mora numa casa antiga, o cabo na época tinha uma bitola pequena, era o cabinho lá 2,5 na tomada, porque ia ligar uma televisão. Hoje, naquela tomada, se você quiser ligar o secador e o ferro, às vezes você nem consegue entrar no buraco da tomada ali, porque os dispositivos mudaram. Você precisa adequar a tomada de corrente justamente à capacidade de corrente que ela pode suportar. Isso é para uma proteção para não danificar o cabo que está lá dentro. Vocês se lembram todos aí da física que a gente aprendeu lá na escola, que existem 3 mecanismos de transferência do calor. Então, nós temos aí o primeiro deles, a condução de calor. O que é a condução? É o contato entre as partes. Então, quando você tem o ferro elétrico, por exemplo, passando a roupa, você está transferindo o calor do ferro para a roupa por condução. Você está em contato. Isso quer dizer que num cabo eu posso transferir o calor gerado no cabo para um cabo que está do lado, por exemplo. Isso é ruim. É ruim porque eu estou diminuindo a capacidade de dissipação térmica do cabo para o ambiente. Outro mecanismo de condução de calor, a convecção. Aí entra o ar, por exemplo, eu estou lá numa sauna. A sauna é o ar aquecido por alguma forma, né, uma forma forçada. Então fica aquele forno lá dentro, aquela fornalha. Mas então é um mecanismo de convecção. Por exemplo, se você tem uma instalação industrial em que você bota os cabos perto de uma fonte de calor, de uma fumaça quente, de uma caldeira, de uma coisa assim que atrapalha a transmissão térmica do cabo também, a dissipação térmica do calor gerado pelo condutor para o ambiente. E o último é a irradiação. Irradiação é o calor do sol, por exemplo, né? Então, se o cabo está ao sol, é pior do que se ele estivesse na sombra, porque ao sol, ou seja, eu estou dificultando, eu estou gerando um calor que vem lá do sol para o cabo, né? Tem a absorção do calor. Tem gente que fala, não usa roupa preta no sol porque absorve mais calor. Realmente, isso acontece, né? Então, eu estou, em vez de dissipar mais rápido esse calor, eu vou ter uma dificuldade nessa dissipação térmica. Então, isso tudo é levado em consideração nos cálculos da IEC 62287 para eu fazer aquelas tabelas de condução de corrente. Então, nós temos aí no mercado vários tipos de seção milimétrica, a gente usa no Brasil, né? Pelo menos nos cabos isolados. Nos aéreos, a gente usa aí cabos em AWG e MCM, que são outras unidades americanas. Mas nos cabos que a gente está vendo aqui para isolação, para cabos subterrâneos, para cabos em bandejas, nos eletrodutos, são sempre isolados em série milimétrica. Então, eu tenho lá uma série de variáveis para eu dimensionar esses cabos, para escolher qual é o tamanho do cabo que eu tenho que usar, qual é a seção. Então, intuitivamente, a gente sabe que um cabinho fininho é para poucos amperes, é para corrente baixa. Um cabo grosso deve ser para corrente mais alta, né? Então, obviamente, é isso. Então, uma das principais formas de eu escolher o cabo é justamente a maneira que eu vou instalar o cabo. Porque o que atrapalha na nossa capacidade de corrente, na ampersidade do cabo, é a transmissão de calor, naquelas 3 formas. Quanto mais eu botar empecilhos para transmitir esse calor gerado pelo condutor para o ar, né, para dissipar o calor, vamos dizer que fosse ventilar o cabo, quanto mais empecilhos, pior é, menos corrente eu vou passar. Então, a forma de instalar, o que é isso? Vou instalar esse cabo ao ar, numa bandeja. Ótimo, o cabo está lá ventilado, está tranquilo. Se eu instalar esse cabo
diretamente enterrado sob a terra, sob o solo, posso instalar tranquilamente, mas eu estou colocando empecilhos na transmissão de calor para o ambiente. Lá da bandeja ele já está ao ar. Quando eu boto lá embaixo da terra, ele vai ter que atravessar toda a superfície, toda a terra, até chegar na superfície para transmitir o calor. Temperatura de operação do circuito, obviamente, ou do próprio cabo. Então, se o cabo suporta 90 graus, eu tenho que limitar a 90 graus. Nós temos hoje, na média tensão, cabos a 90 graus e cabos a 105 graus, por exemplo. Então, o mercado adotou os 105 graus porque você consegue diminuir uma bitola, em geral, do cabo, em comparação com aquele que trabalha a 90 graus. A temperatura ambiente também é muito importante. Se você tem a temperatura ambiente a 30 graus, você tem uma capacidade de corrente. Se essa temperatura ambiente for de 40 graus, muito comum em muitas cidades, vai atrapalhar, porque vai ser mais difícil dissipar isso para o ambiente. O número de circuitos é importante. Se você tem uma bandeja com um circuito, ele está tranquilo lá, gerando seu próprio calor. Se você botar outro circuito encostado nele ali do lado, aí já começa a se preocupar, porque ele está com outra fonte de calor do lado dele, atrapalhando sua própria dissipação. Se você botar 10 circuitos na bandeja, aliás, que é muito comum, é você botar muitos circuitos na bandeja, claro que aquilo vai ter um demérito, né? O cabo não vai conduzir o calor que ele poderia, a corrente que ele poderia. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente um exemplo disso, porque tem muito cabo ali gerando calor também. E a umidade do solo, no caso dos cabos que são enterrados embaixo do solo, também é muito importante. Essa umidade, por exemplo, solos argilosos dissipam o calor muito facilmente. Solos secos, o calor não circula tão bem. Então, os solos secos atrapalham a transmissão de calor, consequentemente, a capacidade de corrente do cabo é menor. Então, aí estão alguns exemplos fotográficos, né, de alguns tipos de instalação. Então, nós temos aí uma instalação à primeira esquerda aí em cima, que é um leito de cabos, que é bem legal, porque ele deixa passar ar de tudo que é lado. Tem 3 cabos em trifólio, né, uma configuração de 3 cabos em um triângulo, que a gente chama de trifólio, que é uma ótima configuração também. Ele anula reatâncias, ou seja, indutâncias com essa configuração, mas eles estão em contato. Se eles estivessem separados, seria melhor ainda. Um do lado do outro, com uma separaçãozinha, ventilando cada um deles, seria melhor ainda. Mas tudo bem, é uma boa instalação. E legal também que tem uma tampinha em cima, ou seja, ele não está ao sol. Então, não tem o fenômeno da irradiação aí. Eu consigo transmitir o calor melhor. Do lado dele, nós temos a instalação em canaletas, cabos em trifólio também. Canaleta também é uma boa instalação, muito comum. Continua sendo como se fosse uma instalação ao ar, só que dentro da canaleta, o ar, claro, ele sofre um acréscimo de temperatura, porque eu não estou mais na temperatura ambiente, ventilada, eu estou dentro de uma canaleta confinada. Embaixo à esquerda nós temos uma instalação em galerias, e essa galeria tem muitos cabos. Na verdade, essa galeria ela chega a mais ou menos 60 graus Celsius de temperatura ambiente, com tanto cabo que tem aí dentro. Isso tem que ser levado em consideração quando se faz uma galeria dessa, porque você vai ter que colocar algum meio de baixar isso aí. Vai ter que fazer buracos ali de ventilação ou usar um sistema de ar-condicionado. E na última foto são dutos diretamente enterrados. Os dutos no solo, que são muito comuns, esses dutos corrugados, uma excelente instalação, né? Bem legal. Mas é a pior forma de transmissão de calor, porque eu tenho o cabo lá dentro do duto, às vezes um trifólio dentro de cada um desses dutos em contato. O calor gerado por cada um dos condutores vai ter que atravessar o próprio cabo, os materiais do cabo, depois o ar que está ao redor. O ar é um péssimo transmissor de calor. A paredezinha do duto e depois toda a terra que tem acima dele até chegar no solo. Então, também não é um negócio muito fácil, não. Então, aí está um exemplo de capacidade de corrente para vários tipos de instalação. Isso é da NBR 14039, que é para cabos de média tensão, só para dar um exemplo. Para os condutores de cobre, nesse caso, que operam a 105 graus, eu tenho ali, para cada uma das colunas, significa uma forma de instalar. Então, a fórmula A1 são os cabos
separados, né? 3 cabos separados com espaçamento entre eles, na sombra. A 2 é no sol, então você vê que, por exemplo, 10 milímetros quadrados eu tinha 96 amperes de possibilidade de corrente na sombra, se eu pus no sol já caiu para 83. E assim vai. Então eu tenho várias formas de instalar. Por exemplo, essa forma aqui seria as duas mais gritantes. Vamos fazer um exemplo que eu pegue a B1 em vez de A1. Eu vou separar esses 3 circuitos, esses 3 cabos que estão nesse circuito, que vai ser exatamente isso aqui, ó. É o desenhozinho que aparece na norma. Eu estou com 3 cabos separados, de média tensão, num leito. Bem legal essa instalação. Tá aí o método de referência B1, protegido do sol, que é o melhor. E contra o piorzinho deles, que são 3 cabos unipolares num eletroduto diretamente enterrado. É o F1. Então, se eu for naquela tabela, e eu vou fazer conta que eu quero usar os 120 milímetros quadrados. Tem esse cabo aqui. Qual é a corrente? Então, tem muito cliente que pergunta para a gente, às vezes para vocês, para vendedores das lojas, ou mesmo aqui para os fabricantes, qual que é a corrente do cabo 120 milímetros quadrados? Não dá para saber. Tem várias correntes. Eu preciso saber como é que você vai instalar esse cabo, justamente pelo que a gente explicou. Tem várias formas de usar esse cabo. Se ele está ao ar é uma coisa, se está junto com outros é outra coisa, se está embaixo da terra é outra. Então, nesse caso, nós pegamos os 2 extremos, só como exemplo, a maneira B1, que são eles, como a gente viu ali em cima, no leito, separados, e a maneira F1, um trifólio, né, 3 cabos dentro de um duto enterrado. Olha a diferença que tem na B1 514 amperes, para esse mesmo 120 milímetros quadrados, contra 247 amperes se ele for num duto enterrado. 52% a menos de corrente eu levo se eu enterrar esse cabo. Claro, muitas vezes não dá para eu botar um leito onde eu quero. Eu vou ter que enterrar mesmo. Então, não é que vai acabar a instalação dos cabos enterrados. Mas é só para a gente ter uma ideia de quão importante é a transmissão do calor para levar para transmitir, para dissipar o calor para o ambiente. Então, isso é muito importante. Então, a norma, vamos ver na baixa tensão, por exemplo. A baixa tensão é engraçada, porque a tabela que tem na norma é muito louca. Se você fala, poxa, cadê o cabo diretamente enterrado no solo? Você vai aí ler parede termicamente isolante, seção circular sobre parede de madeira, mas que raio de parede de madeira é essa? Então, são formas que são derivadas do manual MEC, a gente usa isso, mas na nossa norma são tantas as maneiras que a gente não encontra aí nessa classificação, que existem vários desenhinhos na norma, né? Não vou mostrar agora, mas se você abrir a norma, você vai ver que tem vários desenhos que mostram qual é a sua instalação e que todos caem justamente nessas letrinhas aí, A1, A2, B1, B2, C. Então, todas essas instalações estão contempladas. Não é que eu vou deixar de achar a minha aí, eu vou achar. Por exemplo, tem um cabo diretamente enterrado, um trifólio diretamente enterrado. Cadê? O único que tem aí diretamente enterrado, ou seja, enterrado no solo, é o D de dado, cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. Pô, mas o meu cabo não é multipolar, é singelo, e eu não vou botar em eletroduto, eu vou botar diretamente enterrado. Bom, gente, não tem, então eu vou ter que botar o mais próximo, que é o D mesmo. Não dá para fazer outra coisa. Ou eu vou ter que calcular usando aquela IEC 60287. Calculo lá na mão. Ok? Muita gente pergunta também, qual que é... eu tenho aqui uma instalação do cabo de cobre, 120 milímetros quadrados, mas eu quero mudar para alumínio. Como é que faz? Em primeiro lugar, tem que saber como usar o cabo de alumínio, porque ele tem uma série de restrições na norma, né? Não é o caso agora, depois a gente pode falar sobre isso. Mas se eu quiser saber a correlação do cobre para o alumínio, eu tenho que pegar a mesma corrente que eu usei para determinar a seção de cobre e ir lá na tabelinha do alumínio. Na mesma tabela que tem o cobre, tem o alumínio lá mais embaixo, e eu escolho, com base naquela corrente, a seção do alumínio. Isso é muito fácil. Aqui eu tenho a tabela do cobre, por exemplo, para um cabo que está, vamos dizer que seja aquele método 3 condutores justapostos, encostados, por exemplo, né, na coluna F, eu tenho várias capacidades de corrente.
Se eu desencostá-los, aí eu já tenho uma coluna G, por exemplo, na horizontal, eu tenho um pouquinho de acréscimo na corrente. Então, é sempre assim. Eu tenho que consultar as minhas tabelas para saber qual é a melhor forma para minha instalação. Na hora que eu encontro a corrente, não quer dizer que vai ser exatamente isso aí. Eu posso ter fatores de demérito. O que é isso? Quando eu vejo essa capacidade de corrente aí, a tabela me fala, ó, isso aqui é para cabos ao ar a 30 graus Celsius. Ah, mas se tiver 40 graus, 40 graus, aí é outra coisa. Então, a norma ela apresenta a diferença. Por exemplo, se eu tenho lá um cabo isolado em HIPR para 40 graus, eu tenho na última coluna, um fator de 0,91, ou seja, eu perco 9% de capacidade de corrente. Ah, desculpa, esse aqui não é ao ar, sim. A 30 graus ao ar ou 20 graus no solo. Então, eu perco 9% de capacidade de corrente nessa instalação. Então, eu tenho que estar sempre olhando se existe algum fator de correção. Outro fator de correção é o fator de agrupamento. Então, se eu tenho vários cabos juntos, eu tenho que aplicar um fator de demérito. Se eu tenho um só cabo, tudo bem, eu tenho lá um cabo ao ar livre numa bandeja, numa superfície, alguma coisa assim. O fator é 1, é a própria capacidade de corrente. Ali, se eu tiver 2 circuitos, pronto, já caiu para 0,8, 0,85, depende da minha instalação, né? E assim vai. Se eu puser 3, 4, 5 circuitos, cada vez vai piorar mais. Então, eu tenho que tomar muita atenção nessa parte, porque vai ser muito mais fácil, muito mais difícil dissipar o calor quando eu tenho vários cabos. E um último fator de correção é o da resistividade térmica do solo. Então, a gente falou que o solo, quanto mais seco, pior é para transmitir o calor. E quanto mais úmido, aqui no Brasil, os solos são argilosos, são úmidos, são muito bons. Então, o fator clássico que a gente usa de resistividade térmica é 1. E as tabelas da norma são feitas com 2,5. Então, se você consulta 2,5, você vai estar com uma bitola aí para solo quase desértico. Você pode aplicar. Claro, o ideal seria medir ou ter uma noção de qual é a resistividade térmica do seu solo. Mas se eu achar que o meu solo é bem argiloso, aqui em São Paulo, o solo é ótimo, planto um monte de coisa, ele nasce tudo, não tem nada de desértico aqui. Então, eu vou botar 1,18 ali para trazer a minha corrente para um solo argiloso. Eu vou ganhar 18% de corrente nesse caso. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho o cabo Eproflex 90, ou seja, eu trabalho a 90 graus. O Eproflex é isolado em HIPR. É um KV, cabo muito popular. Vou instalar diretamente no solo, em trifólio, né, os 3 cabos em contato. A temperatura do solo vai ser de 30 graus. Olha, eu já estou fazendo uma coisa diferente, porque a norma fala que a tabela da norma é para 20 graus no solo. Se eu estou aplicando 30 graus, eu vou ter que fazer algum fator de correção aí. Resistitividade térmica do solo, 1. Acabei de falar que na tabela da norma é 2,5, então aqui eu vou ganhar alguma coisa se usar 1. E a minha corrente a transmitir é de 80 amperes. Então, eu vou lá na tabela consultar, na maneira D de dado, diretamente enterrado, lá na última coluna, porque são 3 condutores transmitindo. E os meus 80 amperes, eu chego lá no cabo 25 milímetros quadrados. Posso usar o 16? Não. 16 permite 79 amperes. Está quase, mas não é legal usar esse aí, não. Então, vamos para o 25, que aí eu estou tranquilo com 101 amperes. Agora, isso é na primeira consulta. Eu paro por aí? Não, não paro, porque eu tenho uma temperatura diferente. Está vendo que essa tabela está escrito lá que é 20 graus no solo, eu tenho 30. Fora isso, essa tabela para 2,5 de resistividade térmica e eu tenho 1. Então, eu vou aplicar os meus fatores. Eu vou lá nas tabelas de fator de correção e acho 0,93 para mudar a temperatura do solo e 1,18 para mudar a resistividade térmica. E aí, fazendo as contas, eu chego que em 73 amperes, esse é o valor que eu tenho que procurar lá na tabela. Então, eu vou lá no 73, aí sim, ó, o 16 suporta 79 amperes. Então, como eu estou lá com 73 nessas condições de instalação, eu posso usar o cabo 16 milímetros quadrados. Então, olha que interessante. Às vezes é o contrário.
Se eu tiver, aí eu não botei nenhum cabo encostado nele. Se eu tiver lá 3 cabos encostados, aí dancei. Vou ter que ir para o 35 ou 50, ou às vezes até mais. Então, por isso que é muito importante consultar as tabelas de fatores de correção, tanto de correção de temperatura ambiente, quanto de agrupamento de circuitos, quanto de resistividade do solo quando for um cabo abaixo do solo. Aqui só uma fotozinha esquemática de um banco de dutos enterrado. Então, o calor gerado lá naqueles dutos tem que se dissipar e ir lá para o ambiente, lá para a superfície. Então, quem é o cabo que mais sofre aí dentro e que vai ser, digamos, a referência para calcular os demais? É o cabo que está embaixo e no meio, porque ele tem calor por todos os lados. Tem calor em cima, tem calor dos dois lados, e para baixo ele não vai dissipar calor, tem que dissipar calor lá para o ambiente. Então, esse circuito de baixo vai ser a referência para calcular de cima. Muitas vezes o pessoal fala, eu vou fazer um banco de dutos aqui, e nesse banco de dutos eu vou instalar um circuito. Ponto. Daqui a 2 anos eu vou instalar um outro circuito nos dutos de baixo, vai ficar vazio por enquanto. Então, ele já tem que considerar aqueles 2 dutos de baixo, ele tem que inventar um cabo que ele vai botar daqui a 2 anos, porque ele vai gerar calor esse novo circuito. Então, se ele considerar só o de cima, ele pode estar subdimensionado. Ele vai ter que considerar o de baixo, mesmo que não exista, mas é uma previsão, porque aí sim ele vai ter ideia do calor gerado e da bitola certa que ele vai ter que colocar ali dentro. Ok? Bom, isso são as tabelas da norma, tá? As tabelas da norma, elas são tabelas engessadas, vamos dizer assim, porque se eu tenho um duto enterrado, ele está a 0,9 metros na norma. E se tiver a 1,20 m, 1,5 m, ou se eu quiser a 2 metros, a separação do cabo, então tem várias coisas ali que na norma eu tenho que usar o que está. Se eu não tiver isso, se eu quiser fazer o meu cálculo, eu tenho que ir lá para a norma IEC 60287 e calcular na mão todos os fatores. É um cálculo muito complexo. Então, nós temos aqui na Induscabos um software chamado SimCap, que ajuda o cliente em situações especiais. Quando alguém precisar de alguma coisa muito especial, principalmente para média e alta tensão, né? A gente modela o cabo de acordo com o que a gente precisa, né, na instalação. Pode modelar o banco de dutos, se for uma instalação em banco de dutos, sabendo todo o croquis do duto, ou seja, diâmetro dos dutos, separação entre eles, vertical e horizontal, a distância do duto até o solo, etc. Então, a gente monta o banco e aí calcula. Na hora que a gente calcula, o software dá as capacidades de corrente e as temperaturas. Então, nós estamos à disposição para quando alguém precisar um cálculo. Claro, não vamos fazer projeto aqui que nem temos gente para isso. Mas alguma situação especial, como essa aqui, que foi uma acearia de um cliente, e ele precisou confirmar, estou botando aqui esses 2 circuitos, dá para ver se realmente eles vão levar a capacidade de corrente que eu quero? Então, a gente faz isso aqui, sem nenhum custo, e mostra para ele, olha, você tem aí no circuito, no máximo, 296 amperes. Pronto. Então, isso a gente pode fazer e, inclusive, variar na hora alguma variável que ele quiser na hora. Resistividade do solo, e se for 1,5? Aí, na hora, o programa já faz o cálculo e diz qual é a nova capacidade de corrente. Bom, então, essa parte de capacidade de condução de corrente, é claro que muita gente aí não vai usar isso aí nunca, mas é mais para ter uma noção que o cliente, o projetista, o instalador, todo mundo tem acesso às tabelas de corrente e podem consultá-las tranquilamente para dimensionar os projetos, ok? Então, vamos para a próxima parte, que são os cabos não halogenados. O que é halogênio, né? Para começo de conversa. Então, nós temos aí, todos se lembram da tabela periódica, lá da química, que nós temos várias colunas. Tem os metais ferrosos, tem o não sei o que, então tem os gases. Então, existe uma coluna, que é a 17, dos halogênios ou halógenos. Então, são materiais como o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o acetato. Ou seja, são materiais ruins? Não, não é isso. O flúor a gente toma aí na água, né? Na água, na escova de dentes, aí, na pasta de dentes com flúor e tal, a gente põe isso na boca sem problemas. Então, não é que é um negócio nocivo. O cloro tem na água, né? O iodo a gente passa na pele. Então, tem as suas qualidades. Mas
Num cabo elétrico, tem as coisas ruins também, os materiais halogenados. Então, o que acontece o cabo ele pode provocar incêndio? É claro que ele pode. Então, a gente falou que, à medida que eu vou botando corrente no cabo, ele tem que suportar até a temperatura em que o polímero, né, o material isolante que está em contato com o condutor, ele suporte. Tem cabos aí que suportam, por exemplo, 250 graus Celsius. Se eu botar uma isolação de silicone, pode botar bastante calor aí. Agora, nos cabos do que a gente vê na construção civil, não é bem assim. É 750 volts, suporta 70 graus. 70 graus é limitado, então é aquela temperatura. Eu não posso aumentar muito a corrente naquele caso. Então, eu não posso ter um aumento excessivo de corrente. Eu não posso ter um cabo desbitolado. Infelizmente, é muito comum hoje cabos desbitolados na praça. O que é isso? O cabo é para ser 2,5 milímetros quadrados. De repente, eu compro um cabo lá que é mais barato e ele tem 1,5 milímetro quadrado. Tem muito mais plástico, PVC, do que cobre. Então, isso é um perigo, porque se eu projetei o cabo para 2,5 e coloco 1,5, vai pegar fogo mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, isso acontece no dia a dia, porque existem, lamentavelmente, né, fabricantes que estão usando até mesmo aço cobreado, tem de tudo no mercado. Então, tomem cuidado com cabos baratos. Os cabos têm que ter todos mais ou menos o mesmo preço. Não existe mágica aí, tá? Existe um órgão chamado Qualifil. Vocês entrem no site da Qualifil e consultem quem são as boas marcas do mercado. Bom, outra forma de calor, conexões mal feitas, que são os famosos pontos quentes. Então, se eu fiz uma conexão, eu tenho que garantir que aquela conexão está bem feita para o resto da vida, porque se ela começar a amolecer ou se separar um pouquinho, eu crio um arco, eu ionizo o ar naquele ponto e aquilo vai pegar fogo um dia. Então, é muito perigoso. Isso pode acontecer com cabos de alumínio, por exemplo. O alumínio ele tem uma fluência do material um pouco diferente da do cobre. No cobre eu aperto o parafuso, está tudo bem. No alumínio eu aperto o parafuso, está bem naquele momento. Daqui a um ano eu vou ter uma conexão mal feita lá, porque ele flui de uma maneira diferente. Vou ter um ponto quente e posso botar fogo na instalação. Por isso que não se permite o uso de alumínio na instalação residencial, porque não é todo mundo que conhece os truques de instalar cabo de alumínio. Então, o que acontece é que os materiais plásticos é que eles vão limitar o quanto eu posso de colocar de corrente, né, como falamos, porque o cabo, cada um tem a sua forma de operar. Quando pega fogo no cabo, o cabo de PVC, com isolação de PVC ou com a cobertura de PVC, que o PVC é um material muito normal, material barato, de fácil extrusão, fácil processabilidade, boa resistência à chama, é um material muito bom. Mas, quando ele pegar fogo, o cloro, né, do PVC, o C é cloro, o halógeno. Esse cloro ele reage com o hidrogênio do ar e forma o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é muito perigoso, porque ele é letal para o ser humano, ele nos asfixia em menos de 1 minuto. Além disso, ele corrói equipamentos eletrônicos, equipamentos elétricos. Às vezes é um lugar, uma subestação, por exemplo, que não tem ninguém, mas tem um monte de equipamentos lá dentro. Ou um centro um data center. Data center também, em geral não tem pessoas, mas tem um monte de equipamentos valiosos. Então, essa fumaça do PVC ela vai corroer tudo ali. Vai ter que trocar tudo. Fora a fumaça opaca, ou seja, é uma fumaça preta que sai do PVC e você não enxerga mais nada. Se você está dentro de um cinema, por exemplo, você não vê mais onde são as saídas de emergência, aí começa o pânico. Então, é muito perigoso esse tipo de instalação. Se você vê, nós temos, infelizmente, vários tipos de incêndios que ocorrem ao longo do tempo, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, né? Imagina você estar dentro desse metrô da Coreia aí, com essa fumaçona preta. Claro que isso não só são os cabos, né, gente? Os cabos, a gente está fazendo a nossa parte aqui, vamos dizer assim, de tornar cabos não halogenados para não ter essa fumaça preta, nada disso. E aí os outros fabricantes de outros dispositivos, equipamentos, mobiliário, todas as outras coisas que eventualmente soltem essa fumaça preta ou corrosiva ou tóxica ao queimar, eles também têm que trabalhar na sua parte. Então, para
evitar essas ocorrências. Todo mundo se lembra, por exemplo, da Boate Kiss, que infelizmente matou, não sei, 200 e tantos estudantes, um negócio terrível, que não morreram queimados, morreram basicamente asfixiados. Então, o cabo não pode contribuir para a propagação de incêndio, não pode soltar gases tóxicos corrosivos e nem emitir a fumaça preta. E todos os cabos com PVC, eles fazem isso, eles liberam os halogênios, né? Fazem essa fumaça preta, soltam gases tóxicos corrosivos e facilitam e dificultam a saída das pessoas do local. Então, as normas começaram a mudar no mundo inteiro. Começou muito na Espanha, a Espanha é bem ativa nessa parte de halogênios e não halogênios, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até hoje, eu não sei porquê, mas eles adoram PVC. A coisa está devagar. Mas na Europa está muito mais adiantado. E no Brasil também nos adiantamos aí já há algum tempo. Estamos migrando muito para os cabos não halogenados para ter mais segurança. Então, já há muito tempo, as normas brasileiras, a 5410, por exemplo, ela já tem uma tabela dizendo que, em certos lugares, eu tenho que ter cabos não halogenados, obrigatoriamente. Então, ela dá essa tabelinha de condições de fuga das pessoas em casos de emergência. Em 4 condições. Uma condição BD1 é uma condição normal de fuga. Eu, por exemplo, agora estou aqui na fábrica, numa sala, aqui sozinho. Se pegar fogo aqui na fábrica, eu abro a porta, saio correndo e estou muito perto da saída lá para fora. Então, eu vou sobreviver. Graças a Deus, eu não vou morrer aqui dentro. Agora, numa condição BD2, eu posso aqui estar sozinho, mas tem um túnel lá de 100 metros para eu sair lá fora. Bom, a fumaça pode me pegar antes de eu sair lá fora. Aí eu não posso usar mais um cabo normal. Tenho que usar um cabo não halogenado para evitar isso. BD3 é uma fuga tumultuada, então, às vezes a saída é próxima, mas é só uma porta e tem 100 pessoas aqui dentro. Então, vai ser uma saída tumultuada, eu tenho que usar o BD3 para não deixar ninguém para trás. E a BD4 é a pior que tem, uma fuga longa e tumultuada. Por exemplo, um shopping center. Você está lá no piso inferior, lá no shopping, começa um incêndio, você tem que subir a escada rolante, tem que sair, achar a saída de emergência, está cheio de gente correndo. Então, é um terror. Então, você tem que ter cabos não halogenados também nessa parte. Então, alguns exemplos. Aí, um aeroporto, lá de Cumbica. Essa foto está terrível, porque era a turma do Corinthians toda junta ali. Eu não sou corintiano. Mas, então, nesse caso, um aeroporto, todos os aeroportos eles têm que ter cabos não halogenados para evitar que uma fumaça tóxica pegue toda essa turma, né? Hotel também, aí parece tranquilo, só que, olha, o que tem de materiais combustíveis nesse hotel, então tem muita madeira, tem muito pano, isso aí se pegar fogo é muito perigoso. E os cabos também eles têm que ser dimensionados, aí, especificados para a gente não ficar em situação de emergência. Um cinema também, acabamos de falar que um cinema tem muita gente e pouca saída de emergência. Se ficar tudo escuro aí com fumaça preta, você não consegue mais saber para onde que você vai fugir. Assim como um teatro, a mesma coisa. Muita gente com pouca saída de emergência. Aqui está uma situação BD2, aquela do túnel comprido, é tranquila a fuga, vamos dizer assim, mas até se chegar lá fora, demorou. E aqui é uma igrejinha no meio do nada. Como é que é essa igreja? É uma igreja pequena. E agora? Eu uso ou não cabos não halogenados aqui dentro? Existe uma norma que fala que eu devo ou não usar a partir da capacidade do local, do estabelecimento. Então, por exemplo, se eu for ver quantas pessoas cabem nessa igrejinha, eu diria que, não sei, talvez 150, acho que 200 não chega a caber. Digamos que seja 150 aí lotada no máximo, pessoa em pé, todo mundo, né? Aí eu vou naquela norma que é a NBR 13570 e tem uma tabela que fala, olha, vamos ver lá no item 4, igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, blá, blá, blá. Capacidade mínima de pessoas, 300. Isso quer dizer que se eu tiver menos que 300 pessoas de capacidade, eu não preciso necessariamente usar cabos não halogenados. Mas se couber 300 para cima aí nessa igreja, obrigatoriamente eu tenho que usar cabos não halogenados para evitar aquelas condições para facilitar a fuga das pessoas do local. É claro que
não é uma obrigação de eu não usar cabos não halogenados nesse local. Os cabos não halogenados, no começo, eles tinham uma diferença de preço razoável contra os halogenados. Mas, ao longo do tempo, isso caiu. Então, hoje, se você for comprar, falar, não, mas eu vou fazer minha igrejinha aqui, a norma fala que eu não preciso usar, mas eu quero usar. Cabe 150 pessoas, mas eu vou usar cabos não halogenados para garantir aqui, até mesmo para preservar o meu patrimônio melhor, as partes elétricas, etc. Você pode usar e você vai ver que a diferença de preço não é nada exorbitante, não. O preço está quase igual. Ok? Então, todo lugar com grande afluência de público, obrigatoriamente tem que ter cabos não halogenados, tanto na baixa tensão quanto na média, como cabo de controle. Então, aí estamos falando de igreja, de estádios, de locais de shows, restaurantes, shopping center, aeroporto, metrô. Então, existe uma série de locais. E esses cabos não halogenados, eles são muito mais, digamos, engenheirados, né? Seria um termo triste aí para falar dos cabos, mas esses cabos são mais elaborados, porque eles têm que passar em ensaios muito mais rigorosos. Um dos ensaios é o ensaio de não propagação da chama. Ou seja, o cabo ele não pode servir de fonte de calor para alguma coisa que esteja em contato com ele. Na verdade, esse é um ensaio simples, tá? É um bico de Bunsen, que a gente queima esse cabo durante 1 minuto e a chama não pode subir mais que meio metro, alguma coisa assim. Depois, quando eu tiro o bico de Bunsen, ela se auto-extingue. Todos os nossos cabos feitos em PVC passam nesse ensaio, não tem problema algum. Mas estamos falando só de chama por enquanto. Então, vamos para outro ensaio. O ensaio de não propagação de incêndio. Esse é um ensaio muito mais rigoroso. Eu já não ponho um bico de Bunsen para queimar. Eu pego um maçarico ali, pego um queimador muito mais potente, a 700, 800 graus, amarro os cabos numa escada e eu tenho que fazer uma conta de quantos cabos eu vou botar nessa escada. A gente chama de feixe de cabos. Então, aí estão só 2, porque eu fiz uma conta e vi que esses cabos têm muito polímero. Mas então eu tenho que somar o polímero, é justamente o material que vai queimar. São os materiais combustíveis. Eu faço uma conta para saber quantos litros por metro de material combustível eu vou colocar nessa escada. E aí acendo esse maçarico e deixo lá durante 20 minutos queimando. Depois que eu desligar, a chama vai se extinguir em alguns segundos ou minutos, e aí eu meço a parte carbonizada. Eu deito essa escada, pego uma fita métrica e meço. Não pode carbonizar mais que 2,5 metros, e aí sim vai passar no ensaio. Então, isso é muito importante para quando eu tiver, por exemplo, uma aprumada, um edifício em que tem os cabos lá, um shaft com cabos, um corredor com cabos lá para cima, e se pegar fogo no andar número 3, eu não posso transmitir esse fogo pela aprumada lá para os outros andares de cima. Então, é um ensaio muito importante que existem 3 tipos de categoria, A, B e C. Cada uma mais severa que a outra. Nós temos também o ensaio de opacidade, ou seja, o quanto ao longo da queima a gente pode enxergar através da fumaça. Então, do lado esquerdo está um cabo em PVC, do lado direito está um cabo não halogenado. Então, o PVC ele solta a fumaça mesmo e aí eu começo a não enxergar mais nada, já o relógio sumiu. E do outro lado, quando a gente queima o cabo não halogenado, ele basicamente não solta fumaça. É difícil soltar fumaça. É interessante. Então, nos cabos nós temos aí os cabos Atox Flex 750 volts, que é o cabinho para obrigatoriamente instalar dentro de conduítes, né? Eu não posso instalar esse cabo numa bandeja ou qualquer outro lugar, porque ele não tem proteção mecânica adicional, ele tem só o isolamento. E eu não posso ferir esse isolamento. Então, para ele operar normalmente durante 30 anos, que é o que eu quero, ele tem que ser instalado corretamente. Eu tenho o cabo Atox Flex 90, que é um cabo para um KV, tenho o cabo de controle também não halogenado e tenho cabos de média tensão. Então, no mercado houve uma evolução ao longo do tempo, em cabos que antigamente eram classe 2, ou seja, rígidos, com PVC e PVC, que evoluíram para um cabo flexível, né, classe 5, ainda com isolamento em PVC e capa em PVC.
esse cabo foi muito usado, mas opera a 70 graus. Então, para botar mais corrente nesse mesmo cabo, trocamos aquele PVC de isolação para HEPR. Então, continuou o condutor classe 5, ótimo. Agora, operando a 90 graus com HEPR, posso diminuir uma seção ou botar mais corrente naquele cabo. E PVC na capa. Esse é o mais usado no mercado hoje, que está cedendo ao seu lugar ao cabo ATOX. Nós chamamos esse cabo de ATOX, ou seja, não tóxico. Que ao invés de PVC, eu boto um material que se chama EVA, etil vinil acetato, e que a norma chama de SHF1, Smoke Halogen Free 1. O Smoke Halogen Free quer dizer livre de fumaças e halógenos. E 1 é porque é um material termoplástico. Existe o 2 também, que é termofixo. Essas categorias não... O termofixo só usa em navios ou outros mercados. Então, nós vamos usar SHF1 aí na praça. Para saber mais informações sobre os cabos não halogenados, vocês podem entrar no site da Induscabos, acessar o site lá na página de mídias e achar esse e-book que fala sobre a importância de cabos não halogenados nas instalações elétricas. Falam o que a gente falou aqui e muito mais. É bem interessante vocês acessarem isso depois para ter um pouquinho mais de informações sobre os não halogenados. Bom, pessoal, é isso aqui, então, que a gente tinha para passar nesse momento. E aí, Tiago, Luciana, ficamos aí à disposição se tiver alguma pergunta. Obrigado. Olha, EPR e HEPR são a mesma coisa? A norma do EPR, a norma NBR 7286, que define os EPRs, ela dá 3 tipos de EPR: EPR, HEPR e EPR 105. O EPR 105 é um EPR usado para cabos de média tensão que operam a 105 graus. Todos são borrachas etileno-propileno. A diferença entre o EPR e o HEPR é a força de tração à ruptura. O HEPR ele é o dobro do EPR em força de tração, ou seja, ele é mais forte, vamos dizer assim. Chama de alto módulo. E uma diferença muito interessante é que o HEPR permite uma espessura reduzida do isolamento, enquanto o EPR, a espessura é plena. Com isso, a gente tem uma vantagem no preço do produto. Ambos são excelentes materiais. Quais são os critérios importantes para escolher cabos de energia que atendam aos requisitos específicos de uma indústria? Do João Silva. Bom, para escolher os cabos de energia, a primeira coisa na indústria é, como a gente falou no início, é saber como se vai instalar o cabo. O cabo ele tem que ser instalado, na indústria em geral, vai ser em bandejas ou em leitos, né? Então, é ver se não vai ter muitos circuitos, por causa do fator de agrupamento, se não vai estar perto de fontes de calor da indústria, e às vezes também perto de, digamos, materiais agressivos, que podem estar no ar, podem estar, às vezes, nos fluidos. Eu já vi cabos que passam em caixas de passagem no solo, e quando chove, as caixas inundam. Isso não tem problema algum. Os cabos podem ficar ali até 1 metro de coluna d'água sem problema algum. Claro que desde que não entre água pelas extremidades, né? Mas no cabo em si, a água não vai atravessar o cabo. Só que ali tinha um subproduto da indústria que contaminava a água. Então, exudou o PVC do cabo, estragou o cabo e estragou a instalação. Então, tem que tomar cuidado também com esses resíduos industriais. O Alexandre Roberto Marinho está perguntando em relação às certificações, como são aprovados esses cabos sem a seção adequada, já que existe um processo rígido para sua aprovação. Infelizmente, Alexandre, o que a gente tem noção aqui é que existe o que a gente chama de golden sample, a amostra dourada. Então, chega uma fábrica X e vai lá para o Inmetro, eles têm que fazer um cabo que passe em todos os ensaios, e eles capricham naquele cabo e passam em todos os ensaios. Aí eles ganham o selo Inmetro e podem vender no mercado. Só que na hora de produzir, infelizmente, o pessoal começa a botar menos cobre do que o necessário, do que o exigido, na verdade, né? Ou seja, o cabo não atende a resistência elétrica. Colocam, às vezes, um PVC reciclado, um material mais vagabundo. Então, acontece de tudo durante a produção, só que eles estão com a certificação, e o mercado vai para o mercado. Por isso que é importante a Qualifil ajudar o mercado. A Qualifil, ela monitora esses cabos. Então, se você vê por aí, vai na loja que você compra um cabo e vê lá, o cabo ABC. Nossa, eu não conheço esse cabo, será que é bom? Aí você pode comprar
um rolo desse cabo, pega a nota, manda para a Qualifil vai ressarcir o que você pagou, o envio, tudo, e eles vão testar esse cabo no laboratório deles quanto à qualidade da resistência elétrica, espessura de isolamento, dimensionais, resistência de isolamento. Então, eles vão falar, bom, não, tudo bem, esse cabo, olha, está bom o cabo, pode comprar tranquilo, ou então, se tiver alguma não conformidade, eles vão acionar o Inmetro, e o Inmetro vai acionar o fabricante, barrando aquela produção, com força até de fechar a fábrica e fazer um recall do que foi vendido. Ok? Obrigado pela pergunta. E o Fabiano está perguntando, cabos especiais como isolação de silicone, cabo para trabalhar dentro do óleo, etc. Onde consigo um catálogo eletrônico? Fabiano, esse realmente você tem que procurar os fabricantes. Eu não conheço um catálogo eletrônico tão amplo que cubra tudo, a não ser em fabricantes americanos, por exemplo, daqueles grandes que tem todo tipo de cabo. Mas no Brasil, se quiser um catálogo, você tem que procurar quem fabrica hoje cabos isolados em silicone. Tem aí uma ou duas empresas que fabricam. Cabos para trabalhar dentro do óleo também são polímeros especiais que tem que botar na capa, porque não dá para botar um PVC, não dá para botar às vezes nem mesmo polietileno, porque o polietileno é um excelente material contra uma série de agentes agressores, mas depende da temperatura do óleo. Se o seu óleo está a 25 graus é uma coisa, se está a 60 é outra, se está a 90 é outra. Então, o óleo e o tipo de óleo também, ele tem que ser bem definido. Então, se você vai ter que primeiro encontrar o fabricante, pesquisar ali no Google, que seja, né? Cabos de isolação em silicone. Aí acha o fabricante e pergunta para ele, olha, eu preciso de um cabo que trabalhe dentro do óleo a tantos graus. O que você indica? Então, tem que ser por aí. Aqui na Induscabos, infelizmente, a gente não faz os cabos de silicone, né? E cabos para trabalhar dentro do óleo só fazemos, mas desde que opere aí a temperaturas mais baixas do óleo. E depende do óleo, né? Mais uma pergunta do Luiz Carlos. Cabo para aplicação em ponte rolante, formando ondas e esticamento. Esse deve estar falando dos cabos para a gente chama de festum, que é um cabo que fica pendurado e como se fosse uma cortina, entendo que seja isso. São cabos especiais também. Existem restrições para esse cabo, porque ele é um cabo de uso móvel. Ele vai ficar andando para lá e para cá, ele vai ter que ficar sempre andando aí nos roletes, né? E muitas vezes ele tem a força estipulada para não arrebentar. Ele tem uma tração que o fornecedor vai ter que atender para que esse cabo dure no local. Também existem aí no Brasil, eu acredito que 2, no máximo 3 fabricantes desse tipo de cabo. Infelizmente, a Induscabos também não está fazendo cabos para essa aplicação. Os cabos de uso móvel que nós estamos fazendo hoje é para jumper de subestação de média tensão e também cabos para mineração de uso móvel, para máquinas de baixa ou de média tensão e que ficam na mineração a céu aberto ou mesmo enterrados, né, em túneis. Mas esse aí também teria que perguntar para essas empresas que fazem esse cabo especial. Obrigado, Luiz. Ok, então, encerramos por aqui. Muito obrigado a todos e estamos sempre à disposição.